É verdade que a África é o segundo maior continente do mundo em termos de área e abriga cerca de 18% da população mundial. A África é um continente rico em diversidade cultural, recursos naturais e história antiga. Há uma série de descobertas científicas importantes que foram feitas na África ao longo dos anos, desde a descoberta de fósseis de ancestrais humanos até a identificação de novas espécies de animais e plantas. Mortes misteriosas de elefantes. Houve um número significativo de mortes misteriosas de elefantes em Botswana no verão de 2020, especialmente na região ao norte do delta do Okavango. Os elefantes começaram a apresentar comportamentos anormais, como tropeçar, andar em círculos e eventualmente morrer. A partir de março de 2020, pelo menos 44 elefantes morreram, e esse número aumentou para mais de 350 em uma região de 3.000 milhas quadradas até janeiro de 2021, chegando a um total de 450 mortes. Essa situação gerou grande preocupação entre os conservacionistas, uma vez que a população de elefantes africanos já está em declínio. Anteriormente, havia cerca de 1 milhão de elefantes na década de 1970, mas devido à caça furtiva, conflitos humanos e perda de habitat, esse número caiu para aproximadamente 415 mil. Após investigações, as autoridades de Botswana determinaram que as mortes foram causadas por neurotoxinas liberadas por cianobactérias. Acredita-se que essas toxinas, provenientes de algas que crescem em água estagnada, tenham afetado o sistema nervoso dos elefantes. No entanto, alguns especialistas externos não estão completamente convencidos dessas conclusões, pois questionam por que outros animais que bebem da mesma fonte de água não foram afetados da mesma maneira. Talvez nunca tenhamos respostas conclusivas sobre essa questão. A Costa do Esqueleto. A Costa do Esqueleto, localizada na parte norte do litoral da Namíbia, é conhecida como os Portões do Inferno. Essa região é extremamente inóspita, com densos nevoeiros oceânicos causados pela corrente de Benguela, além dos constantes ventos soprando da terra para o mar. A Costa do Esqueleto também possui pouca chuva, geralmente menos de 0,39 polegadas ou 10 milímetros por ano. Devido a essas condições adversas, a praia é desconfortável e não é um lugar ideal para tomar sol. O acesso à região também é desafiador, já que antes dos barcos e veículos motorizados, era quase impossível desembarcar através das ondas do mar. A única opção para sair da Costa do Esqueleto era atravessar centenas de quilômetros de pântanos e enfrentar um deserto árido e escaldante. Apesar de sua aparência hostil, a Costa do Esqueleto se tornou um destino popular para os surfistas. Ao norte de Terrace Bay, encontra-se a Baía do Esqueleto, onde o acampamento de surf chamado Salt Jacal está localizado em Swakopmund, na Namíbia. Por fim, mencionou-se que foram descobertas 18 novas espécies semelhantes aos humanos. No entanto, não há informações suficientes fornecidas para comentar sobre essas espécies em particular. Novas espécies humanoides. Em 2020, apesar de um ano tumultuado, realizamos descobertas fascinantes. Durante escavações na África, foram encontrados mais de 1.500 fósseis e restos de 15 indivíduos que agora sabemos serem de uma nova espécie ancestral humana. Essa descoberta, realizada em uma caverna a 100 pés abaixo do solo na África do Sul, é considerada a mais significativa da África em relação a uma única espécie de hominídeo. Os cientistas ficaram surpresos com as características da nova espécie. Ela apresentava uma combinação de traços semelhantes aos de macacos e humanos. Por exemplo, possuía um cérebro pequeno, semelhante ao de um macaco, mas a habilidade de andar sobre 2 pés, como um humano. Os ossos do pulso e dos dedos também mostraram semelhanças com os nossos, embora os dedos fossem curvos, sugerindo habilidade para escalar árvores, como os primatas. Além disso, os membros inferiores e pés parecem estar adaptados para andar. Os cientistas acreditam que o DNA dessa nova espécie se encontra em algum lugar entre 2% e 19% do DNA de populações modernas da África Ocidental. Eles também sugerem que ocorreram cruzamentos entre seus ancestrais e outros humanos arcaicos ainda desconhecidos, aproximadamente 43 mil anos atrás. Esses cruzamentos podem explicar a presença do DNA dessa nova espécie em populações africanas ocidentais modernas. Essa descoberta traz novos insights sobre a história da evolução humana e levanta mais perguntas sobre os nossos ancestrais e os cruzamentos que ocorreram ao longo do tempo. Meio ser humano, meio cachorro. Foram feitas descobertas intrigantes e fascinantes na África do Sul, incluindo relatos de um suposto animal que parece ser uma mistura estranha entre um cachorro e algo mais. Em 2017, imagens foram capturadas mostrando 3 animais correndo em uma pista.
2 deles eram claramente cães, porém o terceiro despertou dúvidas, pois parecia um ser humano curvado, correndo sobre mãos e pés. Esse estranho avistamento ocorreu várias vezes nas proximidades do rio Limpopo, e muitos moradores da região acreditam que se trata de um ser meio cachorro e meio humano. Ainda não se sabe ao certo como isso seria possível, e algumas pessoas sugerem que poderia ser apenas um cachorro com algum problema de saúde. No entanto, esse não foi o primeiro avistamento desse tipo e provavelmente não será o último. Em 2021, um homem chamado John afirmou ter sido perseguido por um monstro meio cachorro, meio humano no outback australiano. Ele ficou aterrorizado por um mês após a experiência, tirou uma foto e compartilhou sua história com outras pessoas, que também pensaram que se tratava de um homem-cachorro. Histórias semelhantes datam de 1887, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, envolvendo relatos de seres meio cachorro, meio humano. Em minhas explorações pela enigmática África, deparei-me com um mundo repleto de mistérios e maravilhas que desafiam a compreensão humana. Entre os segredos ancestrais que permeiam essa terra, encontrei acontecimentos extraordinários que desafiam a lógica e despertam a curiosidade. Dos confins remotos às regiões mais misteriosas, testemunhei fenômenos inexplicáveis e encontros com seres que transcendem a nossa compreensão. Compartilhe suas próprias experiências e junte-se a mim nesta jornada através do desconhecido. Deixando um convite para desvendar os segredos mais profundos da África. Prepare-se para descobrir o extraordinário e embarcar em uma aventura de tirar o fôlego. Até a próxima, e que os mistérios da África continuem a nos intrigar.